really do another true crime. What about? Oh my God. She even has your hair. A Netflix acabou de lançar uma temporada nova de Black Mirror, e sendo esta uma série de ficção científica e este aqui um canal que fala um pouco sobre esta categoria de história, eu resolvi trazer e partilhar com vocês algumas impressões sobre o conteúdo dos episódios. Então, à medida em que eu for conseguindo assistir aos episódios, eu vou gravando e colocando por aqui para conversarmos sobre. How's the coffee? Dog shit. I did not say that like that. This is an adaptation of Joan's life. O primeiro episódio tem um título interessante, Joan é péssima, e este não é exatamente um título que entrega muito sobre a história que virá a seguir. Mas depois que você conclui o episódio, você percebe que este é um título que se encaixa muito bem na proposta da história. Eu confesso que eu comecei a assistir e percebi logo de cara que o título do episódio é apresentado com um logo que parece muito com o da própria Netflix. E como logo em seguida nós descobrimos que a protagonista é uma gerente de uma empresa de streaming, como também o é a Netflix, eu comecei a assistir pensando que seria este algum tipo de autocrítica, o que não deixou de ser, porém eu vou deixar para falar sobre isso mais lá para o final deste nosso vídeo aqui. O episódio começa com cenas comuns da rotina da personagem, que pode ser considerada uma pessoa boa, pelo menos pelo pouco que é apresentado, enfim, é apenas uma pessoa comum que tenta lidar com as dificuldades da sua rotina. É também uma pessoa que parece ter uma alta carga de estresse emocional, entretanto, algo entendível no contexto de sua vida, pelo menos no contexto da vida dela que é apresentado. Ela tem ainda um ex-namorado de personalidade narcisística e que reaparece na história porque este tipo de pessoa sempre reaparece naquele loop, ciclo infinito de descarte e reconquista que destrói a vida emocional de qualquer pessoa. Então eu fui coletando tais informações porque eu fiquei até este momento me perguntando o porquê do título ser Joan é péssima, porque até então tudo apresentado era resultado das suas rotinas e também da sua imaturidade ou pouca desenvoltura, digamos assim, para lidar com as diversas questões dos seus dias. Ainda que isso não justificasse os equívocos que, na verdade, muitas vezes eram até mesmo engraçados, utilizados como alívio cômico dentro da maneira de se contar essa história. Até que finalmente entra o conflito proporcionado pela relação homem versus tecnologia, como é típico e central deste seriado e de suas histórias. A personagem chega em casa à noite e descobre que seu dia inteiro fora transformado em um episódio de um seriado em uma plataforma de streaming. Só que a história ela é recontada, reapresentada dentro da interferência da tecnologia. E como que em um telefone sem fio, os acontecimentos de sua rotina são modificados, exagerados, os detalhes são modificados de forma que fique tudo mais caricato, aberrante e piorado. Claro que ver a sua vida exposta e daquela forma tão disforme gera um conflito gigante na cabeça da protagonista. E depois de alguns eventos antes do seu desfecho, descobrimos que dentro da história existem muitos níveis de existência. Muitos níveis, como quando você se posiciona entre dois espelhos e vê incontáveis reflexos cada vez mais profundos, reflexos estes que parecem com a realidade, mas que na verdade são apenas uma imitação imperfeita. Eu confesso que eu gostei do episódio, faz tempo que eu não retorno à Netflix por um grande desinteresse da minha parte pelas suas últimas produções. Mas como Black Mirror costuma dispor de boas histórias, eu resolvi retornar e conferir. A formatação geral da história deste episódio segue o modelo clássico do seriado, e isto é algo que eu admiro, em especial porque proporciona a possibilidade de apresentar dramas humanos relacionados, ligados a uma relação disforme homem e tecnologia. E eu pensei em destacar pelo menos 4 conceitos importantes aqui, importantes na minha opinião, tá? O primeiro deles é a discussão sobre o protagonismo da própria vida, da própria existência. Nesse ponto, podemos perceber que não existe um sentido de pertença a si na personagem. E não se tem como se dar ao outro aquilo que não se possui. E ainda assim, quando ela se vê representada no programa de TV, ela se sente como que furtada de seu eu, o que é um dos conflitos mais interessantes apresentados nessa história.
Um segundo ponto seria o questionamento sobre o que você faz quando não tem ninguém olhando. E eu sei bem que nenhum destes temas é exatamente profundamente desenvolvido no seriado, mas isso também é algo comum nesse seriado. Apresenta temas interessantes, mas não há espaço exatamente para aprofundamentos. E tudo bem, porque acaba sobrando mais assunto para nós conversarmos. Ainda sobre este ponto, quando a personagem se vê exposta, ela se envergonha de certas falas e de certas atitudes, que em sua concepção eram erros e motivos para vergonha mesmo. O que me leva a pensar que quando sozinhos, nós tendemos a desligar as nossas bússolas morais. Como que o que realmente importasse fosse o julgamento do outro e não o compromisso com a verdade e com a moralidade. Joan's life. Can everybody that has Streamberry watch this? Um terceiro ponto destacado é sobre qual tipo de conteúdo costuma chamar a atenção e ter engajamento nas plataformas digitais. No episódio, o estudo apresentado, que não deve ser algo aleatório, mas sim algo que corresponde à realidade, ou pelo menos muito próximo da nossa realidade, é dito que os conteúdos degradantes são justamente aqueles que engajam mais. E o questionamento é, se são degradantes, por que engajam? Ou seria ainda, eles engajam porque são degradantes? Por fim, um tema que pode ser polêmico para algumas pessoas, a definição do existir, a própria definição do existir. Talvez seja esta uma discussão que passe desapercebido pela maior parte das pessoas, pois é bastante sutil no mostrado no episódio. A personagem chega a fazer uma reflexão muito rápida e percebe que suas ações são apenas cornucópias de ações de um nível ou outro da realidade. Assim, ela se percebia exímia de sua responsabilidade ali naquele mundo simulado, o que faz sentido a depender da definição do existir que você assuma. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter conseguido tocar, pelo menos superficialmente, alguns pontos que eu achei interessante nessa história. Como eu disse para vocês, eu gostei do episódio. Na verdade, foi uma surpresa agradável ter esse retorno do Black Mirror dessa forma, né? Faz muito tempo que eu não assisto nada na Netflix, porque realmente não me interessava por nada no catálogo da plataforma. Então, aos poucos eu vou assistindo a cada um dos 6 episódios disponíveis e, se forem bons, agradáveis, gerarem algum tipo de conteúdo pra gente conversar, eu vou trazendo aqui, tá bom? Nos vemos muito em breve, fiquem todos bem. Tchau.